Hoje, na Escola do Amor, os detalhes dos personagens da nova superprodução bíblica Jezabel e o que podemos aprender com eles. Trate de pensar antes de agir, Raquel. Essa atitude inconsequente da Raquel leva ela a sofrer muito. E é o que acontece muito, principalmente com jovens hoje em dia. E ainda, Tati Minerato abre o jogo sobre sua separação. Eu não tinha a presença dele em casa. Então é como se eu vivesse num casamento sozinha. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, na Escola do Amor. Olá, alunos! A Escola do Amor já está no ar. E a gente já começa com os 4 professores aqui comentando as 3 notícias da semana que chamaram a atenção da Escola do Amor. É hora do quadro 3x4 The Love School. Eles ganharam fama no fim dos anos 90. Sarah Michelle Gellar, atriz do filme Segundas Intenções, e Freddie Prinze Jr., astro de Ela é Demais, se conheceram em 1997. Namoraram e continuam juntos 16 anos depois de trocarem alianças. O segredo? Comunicação. Em entrevista à revista US Weekly, Sarah contou que saber escutar o outro é uma das chaves de sucesso do casamento. Já Fred destacou que o bom humor também é um ingrediente importante. A gente ainda faz o outro rir, conta. Eles são pais de 2 filhos, de 9 e 6 anos. Compartilham interesses em comum, como cozinhar e curtir a casa e a família. Na entrevista, o ator ainda declara que em quase 20 anos, só a esposa o encanta. Depois que nos beijamos pela primeira vez, nunca mais saí com mais ninguém. Era só a Sarah. 16 anos é uma eternidade em Hollywood, né? Sim. Isso não é muito, infelizmente, a gente está falando aí de um caso atípico. A gente vê casamentos relâmpagos, divórcios milionários, então eles vêm na contramão. E esses 2 ingredientes que eles colocaram, né? O bom humor, estarem juntos e a comunicação faz parte, entre outras coisas, mas parabéns a eles e a quem segue esse exemplo também. Né? Eu queria falar dessa questão do bom humor, né? Tem uma coisa que eu gosto, assim, que a gente tem e o que eu curto também muito, entre outras coisas, é o bom humor, porque o bom humor ele traz leveza para o relacionamento, né? Então, às vezes, tem momentos ali que, de repente, um dia estressante, até mesmo no momento ali de conversar, não está se entendendo muito bem, mas traz um bom humor, aquilo traz leveza, né? Uhum. E eu particularmente gosto muito. Tem um terceiro ingrediente aí com esse casal que eles não falaram, mas que a gente repara, né? Porque eu sou da época deles, né? Eu conheci esses atores, né? Porque eu era jovem quando eles estavam em alta. E eles, quando eles entraram nesse relacionamento, eles pararam de ficar investindo tanto na carreira. Então você vê que eles desapareceram um pouco, né? E eu vejo que eles deram realmente valor à família, ao casamento. Então eles foram lá, tiveram seus filhos, estão juntos. Às vezes o que acontece em Hollywood e no meio artístico é isso. Eles se casam, mas cada um tem a sua carreira e vai atrás da sua carreira. E isso afasta muito o casal, né? Priorizando a carreira, é óbvio que o casamento, como outras coisas, vão ficando de lado. E isso é notório e uma das principais razões porque casamentos de celebridades normalmente não duram muito. Uma das principais razões. Bom, vamos à segunda notícia de hoje e esta aí é bem favorável para as mulheres. Acompanhe. O cérebro das mulheres é 4 vezes mais jovem do que o dos homens, pelo menos na forma que eles queimam a energia que vem dos açúcares, de acordo com exames feitos nos Estados Unidos. Embora os estudos ainda não saibam se existem e quais seriam as consequências médicas, isso pode explicar por que as mulheres tendem a permanecer mentalmente mais ativas por mais tempo. A diferença é aparente desde o início da idade adulta e permanece até a velhice. Foram analisados 84 homens e 121 mulheres, com idades entre 20 e 82 anos. Para fazer os testes, os cientistas usaram um programa que analisou dados do metabolismo dessas pessoas. E os resultados para as idades masculinas foram precisos, enquanto que para o grupo feminino, o programa julgou que os cérebros das mulheres eram mais jovens que suas idades reais.
Não está claro o que a diferença significa. Os cientistas estão interessados em investigar se as pessoas com baixo metabolismo da glicose em determinadas partes do cérebro são mais propensas à perda de memória, problemas de aprendizado e doenças neurodegenerativas à medida que envelhecem. Já a cientista Manny Goyle disse que o cérebro dos homens não está envelhecendo mais rápido que o das mulheres. Eles começam a vida adulta cerca de 3 anos mais velhos que elas. E isso persiste ao longo da vida. Bom, enquanto eles decidem o que isso significa, né, na prática, eles não decidiram, nós vamos aqui já pontuar o que fica bem claro, né? O que a tendência hoje é dizer que homem e mulher são iguais, né? E aí está mais um estudo que prova que não, né? Seja o cérebro, seja outras partes biológicas, o homem e a mulher são muito distintos. E isso tem que ser reforçado hoje, porque a força do argumento contrário é muito forte e isso tem prejudicado muito os relacionamentos. E uma coisa também assim, que eu penso que entra também em questão da quando entra num relacionamento com a idade muito diferente. Né, que hoje em dia também as pessoas falam, não, para amar não tem idade, mas aí a gente vê que conforme o tempo vai passando, isso vai afetando, né? Então essa questão também de relacionamento mais velho, com pessoas mais novas, eu acho que também influencia bastante. E aí na questão da matéria, falou que o cérebro da mulher seria então... teria privilégios sobre o cérebro do homem. Mais jovem, mais jovem. Mais jovem. Talvez algumas mulheres vão dizer assim, eu já sabia disso desde o princípio. Mas o que eu queria ressaltar é o seguinte, usem então, né, tanto homens como mulheres, não usem o coração só sente, vamos usar o cérebro, né? Sendo mais jovem ou mais velho, para evitar tantos problemas na vida amorosa, trabalhar o amor inteligente, o amor racional, para não deixar o coração mandar. Eu tenho uma tese sobre essa matéria e eu acho, né? Eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que o cérebro da mulher que é mais jovem, porque ela está sempre se preocupando, sempre se dando, se doando, dando de si para as outras pessoas, que é uma característica, uma qualidade muito bonita das mulheres, né? As mulheres têm muitos defeitos, assim como os homens, mas a gente vê que a mulher é mais sensível às necessidades dos outros. Então eu vejo que ela ganha também nisso, porque ela acaba, quem dá, recebe. Se preocupar com relacionamentos, rejuvenesce. Pode envelhecer também se for porque ela ruim, é uma né? pessoa, quem se doa, ela vai ganhar de alguma forma, né? Então, esse lado da mulher que é carinhoso, né? Esse lado que muitas mulheres hoje veem como algo fraco, né? Eu não vejo algo fraco, eu acho bonito, admirável, e as mulheres devem continuar, devem investir mais em serem mais bondosas, mais gentis, mais educadas, né? Tantas qualidades lindas que a mulher tem. Bom, e a última notícia de hoje é alarmante. Você que é pai ou mãe, preste bastante atenção agora. Um relatório feito na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, chamou a atenção para um problema que está se tornando cada vez maior: abuso sexual de crianças cometido por outras crianças. Um hospital local revelou que a pornografia tem muito a ver com isso. Ed Olson, a enfermeira do hospital responsável por examinar esses casos, notou que a maioria dos abusadores é menor de idade e tem entre 11 e 15 anos. Em 2017, este mesmo hospital relatou ter atendido cerca de 1.000 crianças por ano, vítimas de abuso sexual, e a maioria das vítimas são meninas entre 4 e 8 anos de idade. Olson acredita que esse tipo de abuso sexual é um comportamento aprendido. As enfermeiras estão descobrindo cada vez mais que a pornografia está desempenhando um papel nesses casos. Isso pode incluir uma vítima sendo forçada a ver pornografia, uma vítima relatando que o agressor disse que assistiu a pornografia, sendo forçado a fazer algo mostrado em um vídeo pornográfico, ou uma vítima sendo gravada fazendo um ato sexual. Muitos dos jovens abusadores confessaram que eles estão reproduzindo o que viram na pornografia.
Olson destaca ainda que está cada vez mais comum que as crianças assistam com apenas 4 ou 5 anos de idade a esse tipo de conteúdo e que elas estão absorvendo ideias desagradáveis e perigosas sobre relacionamentos. E ainda tem um agravante: 80% dos 15 filmes mais vistos retratam mulheres sendo agredidas. A pornografia se tornou mais violenta. No Reino Unido, por exemplo, a polícia recebeu quase 40 mil denúncias de crianças que agridem sexualmente outras crianças, incluindo 2.625 supostos casos que ocorreram nas dependências da escola. A pornografia está preparando garotos para serem predadores e garotas para serem vítimas. É extremamente preocupante, alarmante, um problema novo, porque não existia antes da internet. E a pergunta é: cadê os pais dessas crianças? Porque, tudo bem, tem o conteúdo lá no computador, mas a criança não pode ter livre acesso. Tem que haver algum tipo de restrição, porque cada vez mais novas as crianças estão tendo acesso a algo que ela devia estar longe. E isso reflete no crescimento dela, reflete na sociedade. Aí fica essa bagunça, essa tragédia que a gente está vendo. E o que realmente assim, traz mais revolta, né, é a questão assim, que sempre estão fazendo estudos, estão vendo situações, né, mas ninguém faz nada a respeito disso. Fala que está crescendo a violência, agora as crianças vendo pornografia, mas o que fazem com respeito a isso? E não é só a pornografia. Eu vejo que a pornografia é um grande fator também, mas não é só a pornografia. Você tem aí na internet muita coisa que não presta, né? Pessoas dando opiniões, né? Crianças, ensinando crianças sobre assuntos que elas não deveriam estar falando, né? Nessa idade. Você tem também a moda, que está sugerindo às crianças a vestirem certas roupas que, vamos ser sinceros, são roupas que não são nada inocentes, né? Então, o mundo em que nós vivemos, ele está realmente roubando a inocência das crianças. E aí a pergunta fica, né? O que a gente pode fazer a respeito, né? Eu, se, por exemplo, estivesse hoje, casando hoje, eu vou falar isso, eu sei que muita gente vai me criticar, mas se eu estivesse casando hoje, eu não ia querer colocar um filho no mundo. Porque eu não quero meu filho... Como é que um pai, Renato, vai evitar que o filho tenha acesso a tanta porcaria que tem por aí? Porque você pode até tirar o celular, mas... Evita em casa, mas manda para a escola. O celular, lá, as crianças na escola têm celular, né? Tem o computador, e tem a rua, e tem as amizades. Então, assim, não tem como você proteger seu filho, manter a inocência do seu filho, infelizmente. Então... Mas os pais precisam refletir. Há certas coisas que você, não importa o que o mundo diz, o que a modernidade dita, há certas coisas que você não deixa a sua criança ter acesso. Você não coloca uma criança atrás de um volante. Você não coloca grandes quantidades de dinheiro nas mãos de uma criança. Você não coloca uma arma na mão de uma criança. Por que cargas d'água você colocaria um celular, um tablet? Daria livre acesso ou acesso sem supervisão ao seu filho, a uma criança. Então, pai e mãe, vamos agir com toda a responsabilidade. Seus filhos estão correndo perigo. Bom, agora, Cíntia e Cucato, eu fiquei sabendo que vocês foram comer um churrasco. A gente trabalhando aqui e vocês É com o intuito de dar aula, né, Renato? Dá uma aula muito gostosa. Eu não sei fazer churrasco. Mas, de fato, durante a visita na casa do... Bem na hora do almoço. Bem na hora do almoço. Sei por quê. Não sei por quê. Tinha lá o churrasco. Tinha lá o churrasco. E a gente acabou ajudando a fazer. Eles contaram... Convidaram a gente lá, né, pra comer, E então, eu, né? como sou muito educado, ajudei a fazer o churrasco. Sim. Bom, foi na casa do Reinaldo e da Elaine e o Cucato vão, além de comer o churrasco, vão conversar e você vai descobrir a razão desta visita. Vamos acompanhar. Não tô sentindo... Que cheiro é esse? O cheirinho tá bom. Eu sou do sul, né? bate! Barbaridade, tem que ter um churrasco. Churrasco? Claro. Já peço perdão desde já para os alunos que estão em casa, é hora do almoço agora. Verdade. Vai ser uma Dá vontade tortura. de comer. O churrasco de hoje. E a gente vai saber a história deles agora. Vamos lá? Vamos. Por onde é? Elaine e Reinaldo se conheceram há 25 anos. Namoraram por apenas um mês e se casaram. O
casal tem 2 filhos. Peraí, eu vou ensinar pra vocês. Tem um segredinho? Tem um segredinho pra abrir, gente, ó, aprende aí, amor. Não quer usar. Uma colher, uma tampa. Você tira o ar primeiro. E não vendo, dá certo, né? Né? Tá vendo? Tira o ar. Olha Fácil, gente, olha. Quem vê Elaine e Reinaldo assim, nem imagina que os problemas deles começaram na lua de mel. Depois de 3 dias, a Elaine se tornou outra pessoa. Eis aí meu aconchego. Aqui é a área do churrasco. Eu era assim, quando eu namorava com o Reinaldo, eu era uma pessoa carinhosa, amava estar do lado dele. Ele, quando eu conheci, realmente eu vi que ele era o homem da minha vida. E assim, eu tinha um sonho imenso em casar e ter uma família, coisa que eu não tive na minha infância. E aí, quando a gente foi pra lua de mel, tudo bem, tava chovendo, fomos pra praia, quer dizer, não podemos desfrutar muito. Mas primeiro, segundo dia, terceiro dia, a mulher já virou a cabeça. E ao mesmo tempo, eu queria mudar aquela situação, Cíntia, porque não estava sendo fácil. E aí Você eu falava, entendia que tinha alguma coisa errada. Que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o motivo. Decifrar o que era. Falava A, B e pau comia. Aí era palavrão, era agressão de palavras. Ele falava alguma coisa? Porque deve ter sido muito estranho, né? Ele ter tido Ele uma falava assim, namorada carinhosa, né? Isso, mas cadê aquela mulher que eu conheci, que eu namorava, que era atenciosa, carinhosa, paciente? Aí eu pensava assim comigo, não, eu vou ser diferente, ele vai chegar, eu vou ser carinhosa, eu vou dar atenção. Na sua cabeça você planejava Isso. aquele momento prazeroso de estar com o casal. Ele colocava, era automático, ele colocava a chave na porta, eu já começava a agredir com palavras. Eu já mudava, eu já me transformava totalmente em uma outra pessoa. O que começou na lua de mel se estendeu por anos, aumentando ainda mais os problemas de convivência. Por que chegou tarde? Por que isso? Por que aquilo? Sempre um... Mas assim, brigando, alterada, batendo porta, assim. Jogando as coisas na cozinha. Eu falei, poxa, só que isso vai desgastando. Vai enchendo, né? Vai complicando. E como que ele reagia diante desse momento agressivo seu? Então, ele no começo era um... Faz pegando aqui, esse tomatinho, já pode colocar aqui? Mais paciente. Então, o que ele fazia? Ele tentava contornar toda aquela situação. Eu só via que o meu casamento tinha ido por água abaixo. E aí eu já tinha a minha filha, né, a Tatiane, e já estava para completar 4 anos e nada de mudar aquela situação. E acredito que piorando, né? E eu falei assim para ele, eu lembro muito do que minha mãe falava, que se ela pudesse voltar atrás, que ela jamais casaria. Tá. E aí eu acabei trazendo aquilo para mim. Eu falava assim, tá vendo como ninguém é feliz? Falei, se alguém fala para mim que tem felicidade em família, eu vou falar que é mentira, porque eu não vivo isso. Eu só pensava assim, por que deu tanto errado? Se eu fiz tudo para dar certo, onde que eu errei? Ou seja, não tinha solução. Mas no fundo era isso que você queria? Quando você falou sobre a separação? Não era, Cíntia, não era isso. Mas eu já não estava mais suportando, porque eu não conseguia mudar aquela situação. Só que em contrapartida, eu também não aceitava aquela condição. Esse aqui eu ponho aonde? Em cima? Vamos botar em cima. Deu pra ver, né, que eu sou o cara do churrasco, né? Ele fazia de tudo. O problema não era ele, porque ele me dava de tudo, ele nunca deixou faltar nada, ele foi sempre um pai exemplar, marido. Essa costela, né? Costela. Só que isso leva tempo, tá? Tá com paciência? Eu acredito, Reinaldo, que teve um ponto que foi o pior ponto, que foi a pior situação. Sim. Qual foi? Foi o dia que ela queria que eu fosse embora. Aí eu peguei a mala e comecei a arrumar as coisas dele. Só que aí, nesse momento, a minha filha entrou em desespero. Falou, mãe, não faz isso. E ela começou a chorar muito. Eu falei assim. Aí ele olhou pra mim e falou, para. Como é que é ouvir isso da esposa? Vai embora. Como é que foi isso?
é o mundo cair. Aí eu tive um lapso de paciência. E aí eu falei, não, vamos conversar. E aí eu expliquei pra ele, eu falei, olha, você quer que eu vou embora? Eu vou. Só que tem um detalhe. Se eu for, é pra nunca mais. Então, você vai ter essa noite toda pra pensar nisso. Se é isso que realmente você quer, que eu vá embora. Porque amanhã, eu indo embora, eu não volto mais. Então, ele lutava bem mais do que eu. Eu já queria a melhor Descartar aquele solução. problema. Exatamente. Bom, então agora acredito que ele deve já estar com tudo preparado, né? Ou pelo menos já começando a preparar. Então a gente vai descer para se encontrar com eles lá e continuar a história. Elaine cresceu em meio às brigas dos pais, que se separaram quando ela tinha apenas 2 anos. E aí, meninos, tá tudo pronto? E aí, amor? Fez carne? Deu bem? Olha, Pronto, eu já depois do experimentei Ah, e tá boa. Toda uma técnica para cortar Sem força. aqui, sem força. Meu negócio é comer, né, gente? é, né? Agora, Eu Elaine, também, dá licença. ele estava me falando aqui que você era complicada. Claro que tinha todos os problemas, mas era isso mesmo? Era um inferno, briga? E era assim uma coisa engraçada, porque quando eu estava longe, eu sentia saudades, eu queria estar perto dele. E aí ele passava no trabalho para me pegar, eu estava de um jeito. Eu entrava no carro, eu já me transformava em uma outra pessoa. Então agora, para não esfriar também, né? Só que tem o prato principal, a Ah, é? costela. Ah, costela. Ó, vocês Então, prepararam uma costela? Vamos fazer assim. Vocês já podem sentar lá. Então A gente vai vamos terminar lá, de Elaine. preparar aqui a linguiça, o frango e a costela. Ok. Então vamos lá, o frango e a linguiça já estão aqui. Tá bonita essa Colocar linguiça, aqui. frango, Daqui a pouco vem o... a A costela. costela. Agora eu queria saber quem foi que decidiu ir primeiro buscar ajuda? Eu, né? Como é que foi? Porque o que aconteceu? Tinha uma pessoa que estava vendo o nosso sofrimento. E ela falou, existe um lugar que tem uma terapia, um atendimento, um cuidado. Ela estava falando das palestras. Exatamente. Ela estava falando e me orientando aonde eu buscar ajuda. E eu aceitei aquele convite. Cheguei nas palestras, comecei a ser orientado, colocava em prática aquilo que eu aprendia. E tudo isso foi fazendo com que eu mudasse. Ela não mudou. Eu estava mudando. Mas você não convidou ela para a palestra? É, né? Convidei. É, né? Por que o é, né? por Porque quê? eu Que convidei. aconteceu? Deixa ela explicar. O que esse aconteceu? é, né? Eu falava que ali seria o último lugar que eu colocaria meus pés. Peraí. Eu já estava irredutível. Aí um dia ele falou assim, Elaine, vamos na palestra. E toda hora pegava no meu pé. Aí eu virei para ele e falei, tá bom, hoje eu vou, mas se eu não gostar, você não me convida mais. Fechado? Teve até ameaça, é? Isso. Teve. Aí ele fez assim, tá bom, não tem problema. E aí foi assim onde eu tive ajuda de outras pessoas. E o bacana é quando a pessoa chega na palestra, ela é tratada, né? Ela é cuidada emocionalmente e espiritualmente. Então ela consegue enxergar o que ela precisa mudar, que até então não enxergava. Depois que vocês começaram a vir na palestra, vocês passaram a não se olhar mais como inimigos. Surgiu pela primeira vez um casamento de verdade. 4 anos. Uma parceria. Olha só o Nós que a entramos em palestra acordo, finalmente. Finalmente se entenderam, né? Passamos a lutar juntos. Olha só. Cheiro de Tá queimado faltando não alguma dá. coisa. Tá faltando Eu vou alguma ajudar coisa. o Reinaldo a pegar a costela também. Vou Vou botar um arrumar espaço espaçozinho aqui. aqui agora. Então é assim, é uma renovação dia após dia, porque eu falo, né? Porque eu tenho 20 anos que eu sei tudo. Isso. Estou aprendendo e você tem que colocar em prática, né? É fácil? Não, não é fácil. Não é da noite pro dia, né? Você tem que lutar. Tchau, 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 tchau. Olha só, hein? Chegou a famosa A costela. É uma pena que agora, na hora do almoço... Vou botar aqui a cadeira.
Me perdoem os professores, me perdoem os alunos. Realmente tá. Olha, tá bem molhadinha, tá. Espero que a Sônia... Fui eu que fiz, né? Fez um favor pra Dedé. Não é? Então vamos lá, vamos servir todo mundo, pegar um pedacinho aqui. Esses momentos não havia antes, né? Havia. Vamos lá. Exatamente. Pode ser, Cíntia, pode. Ele para um lado, eu para o outro. Qual hoje, qual a qualidade que você mais admira nela, depois dessa mudança, dessa transformação? O cuidado com que ela tem com as coisas. Hoje ela pensa no que ela vai fazer. Então, antes ela tomava atitudes inesperadas, hoje não. Ela aprendeu a pensar 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Hoje ela é a pessoa que eu imaginei. Conseguimos construir uma família. Nós dois temos a presença de Deus, que é o mais importante. Se não fosse Ele, não chegaríamos aqui. Então, hoje dá para dizer que nós somos felizes. Que maravilha, hein? Obrigado pela participação de vocês, pela história de vocês. Agora a gente se despede dos professores, porque a gente vai comer aqui, que a costela Degustar, tá muito boa mesmo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Ok, muito bem. Parabéns. Tava bom. Tava bom, né? Tava. Bom, eu queria congratular aqui o Reinaldo por ter dado o primeiro passo de buscar ajuda, né? Que mais uma vez reforça o que nós temos sempre ensinado aqui, que é preciso que um dê o primeiro passo. Preste atenção, alunos, preste bastante atenção. Você que diz assim, não adianta nada, se ele não quer, se ela não quer, se os dois não querem, não adianta. Não, um precisa querer primeiro e fazer as coisas certas, mudar primeiro, para que o outro possa, então, dar os passos para acompanhar na mudança. E o Reinaldo, mais uma vez, provou que isso é possível e verdade. E vocês gostaram do churrasco? Trouxeram pra gente? Você não se conforma ainda. Não. Ia esfriar. A gente até pensou, mas ia esfriar. Mas fica aqui registrado, a gente vai fazer um churrasco. Sim. Já estão convidados. Ok. Bom, então, enquanto você quer trabalhar no seu relacionamento, enquanto você está disposto a fazer a sua parte, existem ferramentas, recursos para você fazer isso. Toda quinta-feira, o Cato e a Cíntia estão fazendo a palestra da Terapia do Amor para casais, para solteiros e para aquelas pessoas que o cônjuge ainda não quer lutar juntos. Então, quinta-feira, nos horários das 10, das 15 e das 20 horas, Cíntia e o Cato estão trabalhando por você. E Cristiano e eu estamos também aos domingos, 9h30 da manhã, fazendo esse trabalho para os casais. Muitos solteiros também estão aprendendo esse amor inteligente. Porque tem gente que chora porque está casada e tem gente que chora porque está solteira. Então, a pessoa ela tem que aprender como lidar com a situação dela primeiro e não sair por aí se aventurando com qualquer um, com qualquer uma. Então, nas palestras, tanto solteiros como casais aprendem o amor inteligente. E o que a gente sempre fala é ter um bom relacionamento com a pessoa mesmo, com ela mesma. Porque muitas pessoas não se amam. Então, como é que ela vai entrar no relacionamento? E muitas buscam isso em outras, né? Então, a gente fala bastante sobre isso nas palestras. Eu vejo que, como no caso do casal, muitas pessoas, às vezes, lidam com problemas sérios de forma, assim, preguiçosa, né? Por exemplo, no caso dela, ela mudou. Foi só casar que ela mudou completamente. Ela deixou de ser a mulher que ela era. Ela começou a literalmente maltratar o marido, sem razão. Ela não sabia por que ela maltratava, ela não sabia por que ela tinha raiva dele. Então, isso é um problema sério, isso é um problema sério. Você não pode lidar com isso assim, o tempo vai mudar, o tempo vai melhorar essa situação. Você tem que parar e buscar ajuda urgente, porque é nesse caminho que muitos casais têm ido e não têm voltado. Exato. Bom, Cíntia Cato, obrigado. Nós que agradecemos. Até a próxima aqui. Agora, é por causa de falta de conhecimento em saber lidar com os problemas dentro do relacionamento que muitos não aguentam e pulam fora. Foi o que aconteceu com a Tati Minerato e ela agora tem uma pergunta a fazer. Olha só. A Tati e o Marcelo ficaram juntos durante 10 anos e há mais de 6 meses estão separados. O que aconteceu, Tati?
Ai, Dri, história difícil, né? Assim, você comentar sobre o final de um relacionamento, ainda mais depois de tanto tempo juntos. Mas o que acontece é que num casamento você... o meu, no caso, estava muito desgastado já fazia um tempo. Acho até que quando eu participei do reality, foi uma tentativa de resgatar todo esse relacionamento, a nossa união, né? Tentar fortalecer, mas foi em vão. Quando você fala em tentar, o que você acha, ou o que você fez efetivamente para tentar resgatar esse relacionamento? Eu tentava conversar, muitas vezes, eu tentava fazer com que ele se abrisse um pouco mais, porque o Marcelo era uma pessoa assim que no dia a dia ele se fechava completamente, não dividia os problemas. E eu acho que isso, dentro de um casamento, é um erro. Aí você, mais pra frente, você acabava descobrindo aqui alguma coisa que ele omitiu, ou uma mentira que ele tentou contornar, sabe? Então, isso aí eu falava, gente... Aí eu ficava olhando, ficava pensando... Você tentava conversar, me fala e tal, e ele não sabia. E não se abria. Tá tudo bem. Sempre mascarando a relação, assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente, assim, não tava tudo bem. Isso criou uma distância entre a gente. Por outro lado, você via algum tipo de esforço dele também, da maneira dele de tentar te trazer pra perto? Nossa, muito pouco, muito pouco. Quando a gente chegava nesse ponto, até da conversa e até um pouco além de discutir e tal, aí eu sentia assim que naquele dia da discussão ou no dia seguinte ele tentava fazer algo diferente para melhorar e tal, mas a partir do terceiro dia em diante já voltava tudo a mesma coisa. Tinha dia que a gente não se via praticamente, porque ele saía muito cedo, voltava muito tarde. E às vezes eu ligava, perguntava onde que ele estava. E assim, eu via que não havia um esforço em ele chegar. Não é que isso acontecia esporadicamente, era quase que todo dia. Era uma rotina já. Então, eu não tinha a presença dele em casa. Então, é como se eu vivesse num casamento sozinha. Olhando para trás, foram 10 anos juntos, né? Um monte de histórias que vocês viveram. Olhando para trás, você acha que fez tudo o que podia? Sim, acho que sim. Você se sente em paz com isso? Com certeza, totalmente em paz. Fiz tudo o que eu podia para poder resgatar o meu relacionamento, o meu casamento, mas foi em vão, não teve jeito, teve que colocar um ponto final. Aliás, queria fazer uma pergunta para o Renato e para a Cris. Até onde o parceiro deve lutar para resgatar o relacionamento, para voltar a atenção do parceiro de volta ao casamento e assim os dois conseguir voltar a viver bem? A questão não é se você deve tentar tudo para resgatar um casamento. A questão é o seguinte: qual a opção, qual a alternativa, né? Quando o casamento acaba, então não resolvem-se os problemas que estavam acontecendo na relação. Por exemplo, tenho certeza que a Tati hoje tem outros tipos de problemas, né? Ela não está com o Marcelo, ele não está com ela. Então, os problemas que eles tinham juntos não existem mais. Mas novos problemas existem, né? A ausência, agora vai ter que recomeçar. Ou então tem aquele trauma, aquele medo de recomeçar. Quer dizer, problema por problema você vai ter dentro e fora dessa relação. Então, a questão é, você disse que tentou de tudo, mas ninguém nunca já tentou de tudo. E sabe o que normalmente falta, Renato? E eu vi isso no seu depoimento, Tati, é a pessoa olhar o que ela fez de errado. Porque você viu muita coisa que ele fez de errado. E com certeza ele errou muito com você, mas você errou também. E o problema das pessoas, Renato, é que elas não enxergam os seus próprios erros. Nós cometemos este erro, né? A maioria dos casais comete este erro. Nós conseguimos dar uma lista bem rápida, né? Assim, vários itens do que o parceiro está fazendo de errado. Mas quando a gente pergunta a nosso próprio respeito, a gente demora um pouquinho mais. E a lista geralmente é curtinha. Então, é preciso realmente olhar para si e entender uma outra coisa. Vocês venceram um reality. Vocês venceram o reality. Você falou que foi para o reality como uma tentativa de tentar resgatar o casamento. Quer dizer, tudo bem, foi uma aventura, uma experiência, eu creio que positiva, de certa forma, para vocês dois, mas
por que vocês não vieram para a Escola do Amor? Por que vocês não vieram buscar outro tipo de ajuda, seja nossa ou de outros, que tenha a experiência para aconselhar? Então, há solução. Eu não concordo com a sua afirmação. Tentei de tudo. Eu creio que sempre há algo a mais a ser tentado. E uma dica seria você tirar esse tempo agora para se conhecer melhor. Em vez de ficar lembrando dos problemas de casamento com os seus olhos, os olhos que você sempre teve com relação ao seu marido, você começar a ter olhos para você e ver como que você errou. E talvez, Renato, isso seja uma tarefa bem difícil, né? Para a maioria das pessoas, é quase que impossível fazer. E é por isso que no livro Casamento Blindado 2.0, ele pode ajudar, porque ali você vai ver eu falando dos meus erros e o Renato falando dos erros dele. E com certeza ali você vai ter uma luz sobre os seus erros, para você não errar de novo no próximo relacionamento. Bom, desejamos o melhor para vocês dois. Agora, no quadro Economia 2 de hoje, você vai aprender o que fazer quando um diz sim e o outro diz não para os filhos. Patrícia Lages, é com você. Imagina essa cena. Os personagens são um casal com um filho. O filho vira para o pai e pede um brinquedo. O pai diz não, porque a casa já está abarrotada. Mas a mãe fica com dó, vai lá e compra. Você já viu esse filme? Esse é o assunto de hoje no Economia A2. E a gente procura não desautorizar um na frente do outro, na frente das crianças principalmente. Quando existe uma não concordância daquilo que foi dito, a gente chama no particular depois que as crianças foi e retrata o assunto e, se for o caso, volta com as crianças para rever o que aconteceu. Quando eu falava não, às vezes ele passava por cima da minha autoridade, e mesmo ela pequena, a gente sentia que ela, quando eu brigava com ela, ela corria pro pai. Sim, infelizmente já houve situações que a gente desautorizou um ou outro na frente dos filhos, mas aí a gente foi longe das crianças, na época criança, conversamos e chegamos no consenso. Outra situação semelhante. A mãe diz que não vai dar mesada para o filho porque ele não está ajudando em casa. O pai acha um exagero, discorda, vai lá e dá dinheiro para o menino assim mesmo. Um desautoriza o outro e a pergunta é, como resolver isso? Geralmente a gente ou leva meu filho ou minha filha no mercado e expõe, ó, tal coisa você pode comprar, procura pesquisar preço, procura verificar preço numa loja e a outra. A gente sabe o quanto é difícil a gente defender o pão de cada dia. Então a gente tem que transmitir esse valor para ela também. Hoje em dia, as crianças já não sabem mais nem o preço e nem o valor das coisas. Por isso, é muito importante que os pais ensinem educação financeira em casa. Agora, o que não pode acontecer é um ir para um lado e o outro ir para o outro. Os dois precisam falar a mesma língua. Se vocês falarem coisas diferentes, vai confundir a criança e ela vai ficar insegura. Outra coisa que pode acontecer é a manipulação. A criança vai perceber que um não dá, então ela vai lá pedir para o outro que dá. Isso não é legal. Sempre tiveram consciência do orçamento familiar, muito embora eu nunca abri totalmente qual era o meu salário. Existiam coisas que nós não podemos comprar e falava, não está no nosso alcance, né? Então não podemos comprar quando a gente puder, mas por enquanto não podemos comprar. Explicar que existe um orçamento e que é necessário se manter dentro dele é fundamental. Criança precisa de limite, inclusive de limite financeiro. E tem mais. Criança não faz o que os pais mandam, criança faz o que vem os pais fazendo. Por isso, dar exemplo do que fazer com o dinheiro é o melhor ensinamento que você pode dar para o seu filho. Resumindo as dicas de hoje, pais, alinhem os seus pensamentos sobre como vai ser a educação financeira dos seus filhos para não passarem decisões contraditórias e confundir a cabecinha deles. Além disso, sejam exemplos de como lidar bem com o dinheiro. Você já sabe que o exemplo é a melhor forma de ensinar. E se você quer mais dicas, entra lá na nossa página facebook.com/Escola do Amor. Até a próxima! Eu concordo completamente com a Patrícia. O melhor exemplo, né? A melhor forma de educar seus filhos é você viver o que você ensina. Porque às vezes os pais
falam, ensinam uma coisa, mas vivem outra. E acham que eles podem, porque não, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o adulto nesse relacionamento, eu posso, você não. E também aquela história de filhos hoje, crianças hoje sabem o preço de tudo e o valor de nada. Então é importante os pais diferenciarem preço das coisas do valor das coisas. A relação entre esforço e dinheiro, tá bom? Porque nada vem de graça, os filhos precisam aprender isso. E no próximo bloco tem muito mais. Você vai conhecer alguns personagens da nova superprodução bíblica Jezabel. Jezabel e essas personagens viveram há quase 3.000 anos e, por incrível que pareça, tiveram comportamentos bem atuais. E a gente volta já, não saia daí. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores, porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. Estamos de volta e olha só, alunos da Escola do Amor, mais uma superprodução bíblica da Record TV. Jezabel. Essa produção vai contar a história de uma rainha estrangeira em Israel, fora do seu tempo, que fez um estrago enorme na nação. A história é marcada pela ambição, sedução e manipulação de Jezabel, que usa de todos os artifícios para manipular o rei Acabe em prol de um único objetivo: destruir aqueles que se colocam no seu caminho. O príncipe Acabe ficou fascinado por você, Jezabel. Não será difícil conquistá-lo. A chegada de Jezabel em Samaria, ela bota em xeque essa fé dos israelitas. Eles vão trazer mais idolatria para Samaria. Tão ansiosa assim para se casar com Acabe. Para ser rainha. Só isso. Encantado pela Jezabel, uma personalidade fraca, acaba sendo dominado, né, submetendo a tudo que ela quer. Precisa entender que uma aliança com a Fenícia é extremamente necessária para fortalecer a defesa de Israel. O Senhor Deus Todo-Poderoso é o suficiente para Israel. Ela simboliza, para aquela época, o mal. A última coisa que Elias demonstra ser o amor. E dele cuidarei eu mesma. A gente tem uma grande diferença da novela antecessora, que foi Jesus. Temos aí uma protagonista absoluta que é uma vilã. Seduzam homens israelitas influentes, importantes. Então ela usava a sedução e essa inteligência dela para dominar todo mundo. Baal e Aserá nos livrarão da praga de Elias. É o profeta que tem causado todo o sofrimento do povo. Nos dias atuais, paralelo que a gente pode fazer dessa mulher empoderada que Jezabel foi. Até hoje não conheci uma mulher como você. E nem depois de hoje conhecerá. Apesar do lado dela mal, do lado dela vilã, é uma vilã inteligente. Ação, aventura, romance, eu acho que vai agradar a todos os públicos. Se tivesse agido com mais cautela, Elias estaria morto. Está sendo caçado como um animal. O que quer mais que eu faça? Jezabel, Cristiane, eu vejo, ela representa homens e mulheres que já foram muito machucados e estão determinados que não vão permitir que isso aconteça mais. E por isso tem um comportamento agressivo como uma forma de autodefesa. A Jezabel, infelizmente, é muito mais atual, né? Hoje em dia, você até é incentivado a machucar, né? Você vê que as músicas famosas, músicas que têm sofrência, sucesso, normalmente. Não só de sofrência, mas de fazer mal mesmo. Então ele de vingança, machucou, né? vamos lá fazer. Quer dizer, então é fácil criticar a Jezabel, né? Você assiste aí, poxa, que mulher má. Mas, infelizmente, esse comportamento é o que todo mundo promove por aí. Então, eu vejo que essa superprodução da Record TV vai mostrar a realidade do que isso significa no dia a dia de uma pessoa. Porque a história de Jezabel realmente aconteceu e ela teve um fim terrível, né?
você que conhece a Bíblia, você sabe que o fim dela foi terrível. Então, é bom você assistir e ver, peraí, eu tenho que mudar a forma de lidar com meus problemas. Bom, o próximo personagem é Tadeu. Tadeu foi filho de Nabote, o dono de uma plantação de uvas que fornecia vinhos para o palácio do rei. Tadeu tem acesso ao palácio e isso vai mudar a sua vida. No início ele parece honesto, fiel à esposa e tal, mas a tentação vai colocá-lo à prova. Acompanhe. Com licença, rainha. Senhor Nabote e o seu filho Tadeu. Como estão? O seu servo disse que mandou nos chamar. Aprecio muito o que vem de Jezreel. Nossos vinhos. Trouxemos várias ânforas para o palácio. Sei que essa terrível seca não atingiu Jezreel. Suas famílias devem estar desconfortáveis aqui em Samaria. Estamos aqui pelos nossos amigos. Sofreram perdas irreparáveis. Rainha, além do vinho, há uma coisa que gostaríamos de falar. Gostaríamos. Mas só quem abre a boca é você. Eu também falo por meu filho. Nós estamos muito pesarosos pelo sofrimento que têm passado nossos amigos. E lhe peço que conceda a liberdade de Micaías e Noa. Além da suspensão da caça da filha do profeta Baltazar, que foi covardemente assassinado pela sua sacerdotisa. Posso atender o pedido de vocês. Eu fico feliz com a sua decisão, rainha. Mas com uma condição. Que condição, senhora? Tadeu fica no palácio. Você vê que Tadeu, você vê essa cena e você pensa assim, olha, ele foi sério, ele dá para ver claramente que Jezabel está ali tentando seduzi-lo, né? E ele ficou sério o tempo todo. Só que isso é no princípio, né? E Tadeu, ele é um personagem que é muito atual também, porque as pessoas, Renato, pensam que elas são muito fiéis, que elas nunca vão errar com um parceiro. E por isso elas pegam o celular, elas ficam lá conversando com outras pessoas do sexo oposto, mas acham assim, não, eu nunca vou errar com a minha esposa, com o meu marido. Só que chega uma hora, depois de um tempinho, que a pessoa começa a errar. E esse personagem, ele vai mostrar isso. Ele começa como um homem comprometido e que é fiel, e ele acha que ele vai se manter fiel à esposa. E Jezabel, com a lábia dela e com o jeito dela e com as situações, as circunstâncias, ela vai conseguindo seduzi-lo. Então, eu vejo que hoje em dia muitas pessoas têm essa imagem errada de si mesmas, que elas podem brincar com a tentação, que elas não vão cair. A maioria das pessoas que traem ou traíram não começaram um relacionamento pensando, um dia eu vou trair essa pessoa, né? Elas, ao contrário, sempre pensaram em ser fiéis, mas as circunstâncias e a falta de vigiar levaram ao momento da traição. Então, o personagem é interessante para você observar e acompanhar. Bom, agora nós vamos conhecer a Raquel. Ela vai se apaixonar pelo profeta Micaías, mas apesar de ser uma mulher séria e honesta, ela não consegue segurar suas atitudes impulsivas. E isto vai lhe trazer muitos problemas. Eu não consegui me controlar. Foi mais forte do que eu, mãe. Pois trate de se controlar da próxima vez que pensar em agir como uma inconsequente, Raquel. Não percebe o perigo que correu? Onde é que está com a cabeça, minha filha? Sinto muito, mãe. Se o seu pai toma conhecimento disso, a senhora vai contar? Não. Eu vou poupá-lo.
Mas trate de pensar antes de agir, Raquel. Senhora. Você não devia ter contado. Devia sim, Raquel. Você é minha irmã, não quero que se envolva em confusão. E por causa de uma bobagem. Não foi por causa de uma bobagem, Leia. Se o profeta Elias não consegue mudar a atitude do rei Acabe, acha que é você que vai conseguir? Raquel representa muitas mulheres. De ser impulsiva, de não pensar muito, de querer. Ela tem a intenção certa e você... Eu me identifico um pouco com a Raquel, porque você tem a intenção certa, você quer fazer as coisas certas, você vai lá e às vezes não pensa muito nas consequências, no que aquilo pode chegar, o que pode acontecer depois daquilo. Você não pensa, você só vai lá e faz, né? E essa atitude inconsequente da Raquel leva ela a sofrer muito. E é o que acontece muito, principalmente com os jovens hoje em dia, né? Os jovens hoje estão cada vez mais inconsequentes, não estão pensando muito no amanhã, o importante é hoje, é aqui e agora, eu tenho a intenção certa, de alguma forma tudo vai dar certo. Né? Pensa só no agora, no que está sentindo, no que quer agora, não pensa nas consequências dos atos, são pessoas emocionalmente e também mentalmente míopes, não enxergam muito longe, só enxergam agora. E então isso, obviamente, leva a muitos problemas. Bom, agora vamos conhecer Hannibal. Ele é um general do exército aliado do povo de Israel e também amante de Jezabel. Você pode já imaginar a peça, né? Apesar de ser um homem de guerra, ele não passa de mais do que um fantoche nas mãos da rainha. As atitudes dele mostram que ele não tem nenhum amor próprio. Olha só. Vai me ajudar com Elias. Talvez devêssemos fazer um ritual para Será. Quanto mais rápido o profeta vier a mim, menos sofrimento seu coraçãozinho vai passar. Os rituais são realizados no templo sacerdotisa. E aqui em Israel não há um templo sequer. Mandarei construir. Enquanto não o ergo, façamos aqui mesmo. Se fosse nos dias de hoje, a trilha sonora não seria essa daí. Muito legal, por sinal. Seria, é só fazer assim que eu volto. O Hannibal seria esse. O Hannibal, ele é muito comum hoje, né? Aquela pessoa forte, independente, tem a sua carreira, tem seu dinheiro e tal, mas também é fraca, né? Porque é carente e aceita qualquer coisa, aceita qualquer tratamento, faz qualquer coisa pela pessoa que ama. E aquela pessoa, ela acaba tirando proveito disso, porque ela sabe que essa pessoa fica aqui na mão dela. Então ela pode esmagar, ela pode pisar nela, pode cuspir, né? Força nos músculos e fraqueza no coração, nos sentimentos. Bom, e por fim, vamos conhecer o rei Acabe, que é o rei de Israel. Ingênuo ou não, é manipulado por Jezabel, mas parece gostar de estar ao lado dela. Um personagem que pensa estar acima das consequências de suas decisões. Veja só. Farei isso mesmo sem a minha autorização, princesa. Nunca pensei que poderia recusar, meu noivo. Isso pode trazer consequências. Sérios problemas para o meu reinado. Um exército que recua dá vitória ao inimigo. Um soldado que se precipita inicia uma guerra. É uma questão de escolha. Passar anos sobre o circo dos seus opositores ou atacá-los. Avaliar o confronto é prudente. Irá comigo? Então,
Então, o rei Acabe representa aquele cônjuge que é manipulado e talvez até mesmo sabendo ou não, né, consciente ou não, mas enquanto está ganhando uma vantagem de outro lado, ele se deixa se manipular. Finge não enxergar, né? Me engana que eu gosto. É o tipo de homem que não sabe dizer não para uma mulher, né? Então, infelizmente, vai sofrer também, vai sofrer muito. E para encerrar, vamos ajudar a Alexandra, lá de Goiânia, que está extremamente insegura com o namorado. Acompanhe com a gente. Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandra. Eu gostaria de saber como eu devo agir quando o meu namorado não demora horas para responder minhas mensagens, sendo que ele está online. Porque eu gosto muito dele, eu não quero parecer uma namorada chata, pegajosa. Só que eu sou muito insegura. Me ajuda, o que eu devo fazer? Realmente, tá com um problema sério. Você vê aí o Hannibal, o personagem do Hannibal, né? Que é a pessoa carente e isso afasta. O seu namorado, ele provavelmente já reparou que você é muito carente e que você precisa de atenção o tempo todo. E isso enjoa, né, Renato? Como você gosta de dizer, chiclete no cabelo. Chiclete. E eu queria dizer para Alexandra, você não deveria estar agora em um relacionamento. Por quê? Se ele for uma pessoa que vale a pena e você quer realmente ficar, né, tem planos para um futuro juntos, você vai estragar tudo. Então, você deveria tratar de você, da sua insegurança em primeiro lugar e, quem sabe, depois voltar com ele. E se ele não for a pessoa, ele vai simplesmente machucar você mais, se tornar mais insegura e quando você partir para outro relacionamento, você vai piorar ainda nesse novo relacionamento. Então, seja qual for essa situação, você deveria parar e tratar de você. Até na sua voz a gente vê um certo desespero, a gente percebe uma ansiedade. Então, são questões pessoais que estão aí por baixo, no fundo, né? Com certeza, há situações lá do seu passado que estão afetando você ainda hoje. E se elas não forem reconhecidas e tratadas, resolvidas, não adianta a gente dar aqui uma dica para você, tenta ligar só 2 vezes por dia. Não adianta dar essa dica. Você sabe que você está ligando demais, mas você não consegue controlar isso. Aí é que está o problema. Então não é saber o que tem que fazer, é resolver o que está fazendo você agir da forma que você sabe que não deveria. E muitos solteiros têm sido ajudados através das palestras presenciais, todas as quintas-feiras. Eu gostaria de convidar você, Alexandra, para começar a vir, a partir desta quinta-feira já. Comece a vir por você, não por ele, por você. Para você parar de ser essa pessoa carente e segura, né, que não tem nem amor próprio. Você vai mudar. Eu tenho certeza, se você vier toda quinta-feira, você vai ver que aos pouquinhos você vai se tornar essa mulher de valor que ele mesmo vai vir procurar. Ela não vai precisar ficar indo atrás dele, ele vai vir procurá-la. Isso, e as palestras acontecem aí também em Goiânia, está aí o endereço. Você deve ir nesta quinta-feira, neste horário, e já começar esse tratamento de você mesma. E também, enquanto você faz isso, invista no livro Namoro Blindado. Ali nós temos um capítulo que fala dos ciúmes e também fala da ansiedade, que você precisa trabalhar essas 2 áreas na sua vida, tá bom? Namoro Blindado nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Bom, hoje o nosso tempo acabou, mas olha só o que estamos preparando para vocês na próxima aula. Um dia mexendo nas coisas dele, assim, na gaveta, aí eu vi um negocinho assim, com um pozinho branco. Quando eu vi, eu falei, não, só pode ser, né? Eu tratava ela como uma rainha. Só que fora, eu tinha os outros relacionamentos. Foi duro, porque eu não acreditava, né? Ao mesmo tempo que você tá vendo, você não acredita naquilo. E ainda, o ator Petrônio Gontijo vive os desafios de um deficiente visual nas ruas de São Paulo. O que é mais esquisito mesmo é a questão da vulnerabilidade. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. Tchau.